Bom dia, hoje é terça-feira, 20 de junho e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje eu recebo o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão. Prefeito, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia. Bom dia, Natalina, bom dia, Rogério, prazer estar aqui com vocês e com a população da Baixada. E também o comentarista Rogério Conde. Rogério, seja muito bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, prefeito Mourão. Bom dia a todos os nossos telespectadores. No programa de hoje vamos falar dos projetos, desafios e metas para Praia Grande e também para a Baixada Santista. Você que acompanha o Bom Dia Baixada pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp que já está aí na tela. É só enviar sua mensagem de texto ou o seu vídeo. Prefeito, eu começo o nosso bate-papo com a seguinte pergunta. Muitas cidades da nossa região ainda vivem impactos de problemas financeiros. Praia Grande talvez enfrentou a menor paralisação de todas as greves que aconteceram aqui na Baixada. Qual é o segredo para manter o equilíbrio dos cofres públicos frente a essa crise horrorosa? Muita atenção na execução do orçamento, né? Primeiro, você ter o ajuste permanente. Acho que é fruto de uma percepção de que você tem que preservar a capacidade de investimento. A única forma que você tem de amortizar qualquer surpresa na execução orçamentária é aquilo que são as despesas que você pode deixar para depois, né? Tanto as de custeio de ordem continuada, como aqueles investimentos, que é a única coisa que você pode mexer no dia a dia do seu orçamento. Se você já está comprometido, você me dá um exemplo mais claro, você ganha X e está gastando esse X no completo para custeio, né? Não tenho nem a conta não vai fechar. Aí, se você tiver uma queda de arrecadação na sua casa, você não consegue, você entra no vermelho, entra no déficit já. Se você tem a capacidade de poupar, e você daquele X está economizando um tanto por mês para comprar uma bicicleta, uma geladeira, um fogão, você tem que mudar seu ritmo. Eu não vou comprar geladeira e fogão porque a minha queda de receita em casa caiu, porque eu tive diminuir o salário, estou fazendo menos horas extras. Então você consegue equacionar e manter seu custo de água, do telefone, a comida, das coisas do dia a dia, né? Então, assim, é a maneira como você tem a saúde financeira da sua casa ou da prefeitura. Outro aspecto, né, é a racionalização dos gastos públicos. Há que haver sempre a revisão dos gastos. Não, na sua vida pessoal, né, muitas das coisas... você tinha uma assinatura de uma... Revista qualquer. Cara, mas agora está tudo na internet. Né? Não, eu acho que a leitura nunca é supérflua, mas na verdade... o papel. É uma mudança uma dinâmica. Mudança, exatamente. Assinatura de internet antigamente existia, mas não tem mais hoje. Isso está caindo na rede, caindo de domínio geral. Então você tem que rever seus gastos. Telefone fixo. Você tem que optar. Às vezes você tem um telefone fixo em casa, tem um telefone. Aliás, hoje o telefone celular. Fixo é uma coisa cada vez mais rara nas residências brasileiras, né? Administrar esses gastos que a gente fala, mas não tem jeito, como é que eu controlo minha luz, minha água? Tem que controlar, né? Então, assim, acho que o poder público é igual à tua vida privada. Você tem que fazer muito com pouco, num país de economia pequena, que nem o Brasil. Acho que a diferença foi essa. Nós, ao longo de anos, estabelecemos um respeito fiscal. Acabou esse problema? Não. Infelizmente, sou obrigado a reconhecer que nós ainda vamos colher frutos amargos para as prefeituras, porque o reflexo está para vir ainda nos índices de participação, porque algumas cidades elas estão perdendo indicativos, porque quando você constrói em 2015 e 2016, você constrói os indicativos para 17. Sim. 15 e 16, você faz o para 18. Então, o ano que vem, entra os indicativos passados. Se houve uma queda da economia nos últimos anos, é óbvio que isso vai reduzir o índice dele e ele vai ter menos participação no FMF, no Fundo de Participação dos Municípios, menos participação no Fundo Estadual de ICMS. Então, a tendência em algumas cidades da região é ainda perder mais receita. Mais receita. Mourão, e aproveitando também, para todo mundo que acompanha a política e a administração aqui, principalmente das 9 cidades aqui da região e tudo, eu acho que acho que foi a percepção também da população, haja vista a expressiva votação que você teve. Acho que 76%. Se eu não me engano, é o 5º mandato, não é, prefeito? Eu acho que leva em consideração também, eu acho que um planejamento que foi feito, né? Que infelizmente, e eu sempre que
participam do programa chamam atenção para isso. Acho que é o mal do brasileiro, ele não se planeja. E a gente percebe que a Praia Grande ela vem se desenvolvendo de forma ordenada. Talvez não tanto quanto o prefeito gostaria, porque é difícil de controlar com poucos recursos, mas a gente percebe que houve um planejamento. E no nosso setor, por exemplo, no meu da construção civil, a gente percebe que a construção civil na Praia Grande, apesar de toda a recessão, ainda continua alavancando, e a gente toda hora está ouvindo alguma novidade vindo de lá. Então, por exemplo, que se tem a intenção de construir um condomínio nos moldes, por exemplo, de como funciona a Alphaville, enfim, e outras iniciativas que são importantes e que a gente percebe que existe o planejamento, porque senão o empresariado não faria esse investimento. Você tem que criar condições para o setor privado continuar trabalhando, né? Eu costumo dizer que o poder público ele cria as condições, ele dá o norte a partir do momento que ele viabiliza meios, né? E quais são esses meios? Os básicos, né? Se você busca a qualidade de vida através da mobilidade urbana, é fundamental para isso, né? Estávamos falando de quanto tempo a gente fazer um planejamento leva, né? em todas as áreas. Nós começamos nos anos 90, a fazer o primeiro plano diretor, quando não era obrigatório, de forma constitucional. Mas nós temos um primeiro plano diretor nos anos 93, 94, que foi o norte dos 10 anos seguintes. Depois fizemos uma revisão dele, já estamos na terceira revisão do plano diretor. Mas ele não foi só feito no papel, para efeito de marketing político. Foi colocado em prática. Foi colocado em prática. Era o mandamento, era a cartilha dos próximos prefeitos, né? Que tinha que pegar tudo aquilo e tem que colocar. Então a gente fez um plano de macro-drenagem, então você tem alagamentos pequenos, você não tem enchente. Nós temos a Baixada toda, ela está a máxima 3 metros de altura do nível do mar. Não é a cidade com 500 metros de nível do mar. Então você tem problemas, né? Maré alta, chuva pesada, é o transtorno. Basta ver a cidade de Santos, São Vicente. E as previsões são cada vez piores, né? É lógico que você tem o assoreamento também dos canais lá atrás, né? Nós temos os braços de mar, que adentra aí pela a ilha de Santos São Vicente, ela tem um problema sério, está criando coroas de aterro de terra nesses trechos, a água não flui normalmente, então a maré quando sobe, ela cria problemas de descida da água dos canais. Então, para você enfrentar isso, tem que ter um plano de macrodrenagem para que gradativamente se construa 33 canais. Depois você... Até porque são obras estruturantes pesadas, caríssimas. Um canal hoje, por mais barato, custa 10 mil metros linear, que é muito caro para executar. Saturno de Brito tem que ser colocado uma estátua todos os dias. Esse cara sou eu. Sou eu. Visionário. Visionário, né? E você tem... se hierarquizamos o sistema viário também. Então, definimos uma discussão. Como tirar o trânsito rapidamente da cidade para as grandes freeways, que é a Padre Madonna Nóbrega, a Imigrantes. Como fizemos as marginais, expresso, construímos sistemas que pudessem criar uma mobilidade de um bairro para o outro. A gente anda 22 quilômetros para Grande, sair do Boqueirão até Solimar, 18 minutos, 15 minutos. Né? A gente estava falando aqui nos bastidores que para o Rogério, que mora... Canal 6, né, Rogério? Canal 6. Do Canal 6 até aqui, nós estamos... antes do Canal 3, inclusive. Leva-se 20 minutos. 20 minutos, eu ando 20 tantos quilômetros na cidade com facilidade, porque, mas não tem trânsito. Se você pegar uma expressa, volume, mas flui, porque não tem um farol. Você vai pegar, andar num trecho ou outro da cidade, a não ser que você queira, eu vou pela Kennedy, tudo bem, você vai pegar farol. Eu vou pela Marginal, vai ter menos farol. Eu vou pela praia. São avenidas contemplativas a praia. Então você tem opções como você quer andar. Você deu opções para as pessoas. E isso facilita. A outra coisa é que com esses investimentos, estabelecendo regras claras em todos os setores públicos, saúde, educação, habitação, transporte, você gradativamente chama o empresário para a sua cidade, porque você criou as condições para ele. Você dá segurança a esse empresário, né? Então, assim, o crescimento tem vindo em torno disso. Você tocou num ponto interessante. Você foi um dos pioneiros também de criar condições para as parcerias público-privadas. Que depois foi seguido por outros gestores e tudo. Essa iniciativa eu acho que teve sucesso, né? Você recomenda
que outros gestores invistam nisso, deem as condições para que elas aconteçam. Eu vou dizer para você mais ainda. Ela perguntou no começo sobre a questão da estabilidade fiscal, né? E eu costumo dizer que tem 3 coisas fundamentais na administração privada e pública, né? Buscar priorizar os seus investimentos. Então, essa é uma das dinâmicas da administração, priorizar. E essa priorização, ela às vezes não é aquela que lhe aparenta, que aparece, né? Na radiografia, porque você precisa ver qual é o fim que você quer chegar. Então, essa prioridade aqui vai dar esse fim. Eu vou dizer assim, para ser bem claro, quando eu comecei a fazer a reurbanização da Orla em 93, eu tive críticas. Claro. Por quê? Como que você não tem asfalto nas periferias da cidade e você vai urbanizando a orla de Praia Grande. A minha matriz econômica mais forte era o turismo. E eu precisava urbanizar a orla para voltar a ter recurso para urbanizar a periferia. E aconteceu que a gente conseguiu aumentar a receita drasticamente e automaticamente hoje 100% das ruas são pavimentadas na cidade, 100% das ruas. Então, assim... E você não vê problema de pavimentação com buracos, por exemplo, em Praia Grande, né? Que é um grande problema também das outras cidades, né? Quando chove, São Vicente, Guarujá, os buracos sempre aparecem, né? Você produz a obra com qualidade. Sim. E outra coisa, assim, então a priorização... A racionalização dos gastos públicos, eu já tinha falado. Racionalização não é só na hora de você executar o gasto, racionalização na hora de desenvolver o projeto que não dele. E racionalização, leia-se também múltiplo uso do bem para diversas atividades. Por exemplo, a gente inaugurou, hoje nós temos 3 feiras de rua. Aqui nessa rua do Santa tem uma feira, ela é um transtorno. Sim. Né? Nós não temos esse problema, são 3 feiras na rua. Acabamos de inaugurar, mas a gente usa o mesmo equipamento para jogos, né, para eventos, múltiplos tipos de eventos, para fazer ginástica para os idosos durante a semana. A feira monta uma vez por semana. Então a gente tirou ela do meio da rua. Brancos, né? E a gente tirou ela da rua. Essa última que nós inauguramos, o próprio colégio usa, né, para fazer atividade esportiva. Então, assim, você pratica a racionalização do recurso e depois você busca parcerias. Ela se divide em 3 caminhos também, né? Até a parceria, que é a parceria da cidadania, porque eu digo o seguinte, estou fazendo um esforço, né? Estou pagando meus impostos, mas vou fazer um esforço extra. Foi o que aconteceu com a praia. Né? No começo, todo mundo pagava seus impostos, toda a construção civil, mas eles perceberam que para que a cidade se alavancasse, a gente tinha que nós mesmos fazer. Então nós fizemos o começo, a Ayrton Senna foi feito com doações de materiais. O primeiro trecho de 1 quilômetro de praia foi urbanizado por 4 construtores. E o empresário, ele ganhou com isso. Ele se sente motivado também. Eu acho que agora, principalmente agora, as prefeituras todas, nós temos o exemplo do João Dória em São Paulo agora, que ele faz muita publicidade porque realmente ele está conseguindo que empresários ajudem, façam... E tem resolvido problemas antigos, né? Uma colaboração, porque ainda mais nesse momento agora, com essa crise de confiança, né, na classe política, de um modo geral, as coisas estão acontecendo em Brasília, a decepção, depois a gente vai inclusive falar sobre isso. Mas eu acho que é o seguinte, nessa questão das parcerias, além essa questão ela tem que vir com um fundamento também de desenvolver a sociedade. O capital tem função social. Sim. Geração de emprego, né? E tem geração que ter, de né? Redistribuição da renda é fundamental. Esse é o papel do capital. A partir do momento que você gera os seus tributos, o Estado faz a redistribuição da renda, subsidiando as necessidades sociais básicas daqueles que não podem ter, com habitação, financiamento de habitação popular, financiamento do sistema de saúde, financiamento da educação. Teria que melhorar a qualidade dessa educação. Essa é a função do tributo, Sim. que é através do recolhimento do processo econômico. Agora, as parcerias, elas também têm que vir imbuídas da coisa filantrópica do passado, sabe? O passado de uma Santa Casa de Santos, o passado de um São José, o passado de uma Cidade da Criança, onde pessoas que tinham patrimônios enormes doaram aquilo.
Essas coisas não acontecem. Se pegar a cidade de Santos, a maior parte das atividades sociais são bancadas pelo setor privado, conta de leite, a Casa da Esperança de Santos. Todas as atividades. E o que eu vejo? Isto acabou. Era um grupo. Aí nós criamos um buraco nesse processo. O empresário tem que olhar nesse retrovisor da mudança cultural, e esse buraco se criou, e falar assim, poxa vida, qual é o meu papel? E eu consigo ser crítico com uma coisa. A capital de São Paulo, ela não pode receber só ajuda, né? Você tem que olhar na sua cidade. Quer dizer, o banco, quantos bancos nós temos, corporações de bancos, supermercados, espalhados em qualquer lugar? Não adianta ele falar que o menino está aprontando ali, aprontando lá. Agora, quando é que ele foi lá no campus local e falou assim, eu quero ajudar? Eu acho que a grande pergunta... Ele pega o dinheiro dele para fazer o marketing. Sim. O marketing da filantropia, que é bem diferente. Essa daqui eu se recrimino. É ir lá e se aparecer na televisão de que você ajudou a Prefeitura de São Paulo com X de negócio. Geralmente porque é uma âncora que vai chamar para a televisão o nome dele. Isso não é. Isso não é filantropia, não, isso é marketing. É que às vezes eu enxergo que às vezes o empresário não consegue às vezes chegar. E nesse caso eu defendo só essa iniciativa do João Dória porque ele pede, ele sabe pedir. Então, até porque ele é um gestor, né? E, às vezes muitas empresas precisam ter uma oportunidade para entrar nesse circuito. Mas eu posso fazer uma crítica aí, não é isso? Claro. Será que uma empresa que foi doar milhões de remédio lá de Santa Catarina não tinha problemas sociais no seu entorno? Ah, sim. Mas foi lá para aparecer. Olhar a sua cidade. Não foi para aparecer, é isso que eu estou querendo dizer. Que eu acho que eu tenho. Isso eu estou falando há anos. Eu já falei para os bancos, eu não vou dizer os nomes aqui, os bancos e os supermercados. Quando eu ia buscar as parcerias que eu batia na porta, né, se eu não fosse os parceiros da cidade, os empresários de pequeno porte da cidade, que se fazem a diferença. Fazem diferença. Não é o grande. Porque se um supermercado, que nem o Pão de Açúcar, que tem de troca, 10 supermercados na cidade, se ele olhar para a cidade e falar assim, nessa cidade eu vou investir X do meu retorno. Se eu tenho 10 milhões para dar de patrocínio para atividades, por que eu vou concentrar na cidade mais rica? Por que eu não vou pegar Caraguatatuba, São Vicente? Qual é a ação de São Vicente? Cubatão, né? Cubatão. Por quê? Não. Aí você tem um setor industrial tão forte em Cubatão que vai pegar o seu dinheiro e vai fazer um marketing da filantropia. Para mim isso é filantropia. É filantropia. Eu acho que essa falsidade que nós estamos tendo hoje, porque se criou um cenário, uma ideia de que é novidade. Para mim existe um marketing. Que isso que é ruim. O que eu vou receber em troca. Enxergando. Né? É o que eu vou receber em troca. E assim, eu dou, mas o que eu vou receber? Enxergando nessa visão, por esse prisma, eu concordo. O certo seria nós termos uma rede de supermercados, por exemplo, eu tenho 4, 5 lojas, eu faturo X milhões, eu vou destinar X% para essa cidade mesmo, da onde eu estou tirando, assim vai. Crescendo. Eu só vou de novo tocar. Aí eu vou te falar assim, será que a Santa Casa de Santos, a Beneficência Portuguesa, o Ana Costa, a Casa de Saúde, que são hospitais particulares, estão dispostos a atender os pacientes na tabela SUS? Não, muitos já se negaram a atender. Então, mas por que em São Paulo está acontecendo isso? Muito. Por quê? Eu concordo. Rogério, você entendeu? Vamos parar com essa hipocrisia, cara. Vamos parar com isso. Eu concordo. É que eu acho que no caso específico, essas empresas, no caso do João Dória, até por ser novidade, por ser iniciativa, elas estão indo não pela cidade, mas estão indo por ele. Pelo marketing. Sim, pela imagem dele. Por ele. Pela questão do lead, força de atividades e articulações que ele fazia no meio empresarial. Então, estão indo mais pela pessoa João Dória, não tanto pelo prefeito. Mas o que você colocou, eu concordo com você. Eu queria ter uma visão sistêmica de filantropia. É isso que me deixa. Assim, quanto é que de dinheiro essas empresas doam para os fundos municipais da criança e do adolescente? Quanto? Não, é verdade. Poderia ser um cenário bem muito diferente. Maior. Um cenário diferente. Muito maior. Muito melhor, inclusive. Se todo mundo tivesse consciência de que... da sua consciência social. Ah, mas eu não vou dar dinheiro por dinheiro. Esse dinheiro é um dinheiro fiscalizado por todos os órgãos. Então, eu não entendo isso, Rogério. Que a gente está
deixando de ajudar. E não, a gente acha que só tem problema na capital. Não tem problema na capital. Tem problema em qualquer lugar. Baixada Santista está cheio de problema. Você tem problema na cidade mais distante aqui, menor, porque ele é proporcional. Sim. É proporcional, claro, cara. Claro, lógico. E também é proporcional o recurso. Sim. E depois tem um negócio chamado Receita Fiscal Per Capita. A Receita Fiscal Per Capita de Carapicuíba é R$1.000 per capita. O ideal é 4.500. A Receita Fiscal Per Capita de São Vicente é 2.800. A minha é 3.200. Então é o seguinte... Quer dizer, precisa reformular... o Pacto Federativo. Claro. Então, assim, é muito... Quando a gente vê que a cidade que tem receita per capita fiscal maior, até porque tem uma atividade econômica maior e ainda recebem ajudas, maiores ajudas. E as menores que não têm, recebem menos ainda. Duplamente negativo. Eu acho que a grande pergunta, a grande resposta que a gente tem que dar, sendo iniciativa pública ou iniciativa privada, é o que a gente está construindo para o bem. Eu acho que essa resposta a gente tem que ter sempre. O que eu estou construindo por hoje e pelo próximo, né? Eu acho que não dá para acreditar que só pode ser relação de ganha-ganha. Você sabe o que está acontecendo com o Brasil? Nós estamos vivendo um momento muito crucial. Nós estamos no acusa-acusa e todo dia nós temos que levantar e acusar alguém. Todo dia nós temos que levantar e criar um Estado policialesco e estamos deixando de lado, ao largo, planejamento. Discussão. Nós estamos tornando uma sociedade que estamos nos litigando, nós estamos nos debatendo, nós estamos... E muito preso no imediatismo. Imediatismo. Então, há um planejamento estratégico, o Brasil está sem planejamento, está à deriva, né? No momento em que deveria estar sentado pensando no amanhã. Você sabe o que acontece? A tripulação está brigando. Não se entende. E esse navio... É quase um motim. Daqui a pouco a gente fica sem piloto, né? O piloto sumiu. E abrimos o segundo bloco falando sobre mais um protesto de desempregados em Cubatão. Desta vez, o motivo seria a contratação de mão de obra de profissionais de fora. Veja só. A movimentação aconteceu em frente ao posto de atendimento ao trabalhador, no bairro Vila Couto. A principal reivindicação é em relação às empresas que prestam serviço terceirizado à refinaria Presidente Bernardes da Petrobras. As chamadas paradas, que são na prática serviços temporários, estariam sendo ocupadas por trabalhadores vindos principalmente da região nordeste do país, em detrimento aos profissionais de Cubatão. Nós temos denúncias sim de trabalhadores, mas só que a gente convive também com os trabalhadores nas portarias e a gente conhece o pessoal que é da região e quem é de fora. O que acontece? As empresas trazem a mão de obra de fora, não aloja mais dentro da cidade, ela aloja na cidade vizinha, São Vicente, Praia Grande, e quando passa escondido com o pessoal, entra em outra portaria para poder livrar esse movimento aí, que é a fiscalização. Nós temos aí a C3, 70% do efetivo dela é de fora e 30% de Cubatão. Teria que ser ao contrário. As empresas que trabalham, que prestam serviço dentro da RPBC, elas assinam um documento com a gente para contratar mão de obra local, só que eles não vêm cumprindo isso daí. Certo? E a Petrobras ela é convivente pelo que vem acontecendo. Tanto a Petrobras como nossos governantes também, que não fazem nada. O trabalhador está passando fome, sendo pisoteado na cidade e parece que está tudo lindo e maravilhoso. E não está dessa forma. O que a gente faz é a ajuda dos familiares, né? No momento que a gente está desempregado, a gente não tem nenhuma geração de renda, então a gente depende de ajuda de familiares. Infelizmente é isso que está acontecendo. Em março de 2015, a então prefeita de Cubatão, Márcia Rosa, sancionou medidas que obrigam as empresas do polo industrial a contratar pelo menos 70% de mão de obra da cidade para as novas vagas. Mas, de acordo com a Comissão dos Desempregados, a medida não está sendo cumprida. A demanda de mão de obra nossa aqui da cidade, da região, aqui é muito boa, tudo qualificada, tanto soldador como caldeireiro. Nós temos pessoas capazes de exercer e fazer a função dentro da RPBC. O problema é que eles alegam que nós não temos mão de obra qualificada. E isso é mentira. A mão de obra nossa aqui é muito boa. Nós temos trabalhadores muito bons dentro da cidade e eles não contratam. As vagas de caldeireiro que aparecem, a maioria os caras trazem de fora, de outras regiões. Só que quando a gente sai daqui para ir para outra região, chega lá, eles não deixam a gente trabalhar, nós temos que voltar. Aconteceu em Paulínia, aconteceu em várias regiões.
No fim do ano passado, o Sindicato da Construção Civil começou um cadastro com os desempregados de Cubatão. Mais de 5.000 pessoas foram registradas. Mas de São Vicente, de Praia Grande, de Guarujá, de Itaém, Peruíbe, ou seja, de todo esse polo da Baixada Santista, né, dessas grandes cidades, tem mais de 5.000 pessoas, ou seja, tem aproximadamente de 10 a 15 mil pessoas desempregadas. Isso envolvendo comércio, construção civil, metalurgia, entendeu? E a área da educação, envolvendo todas as esferas da sociedade. Outro pedido dos manifestantes é a criação de frentes de trabalho por parte da Prefeitura, para que os desempregados sejam recolocados em funções temporárias, como em obras, por exemplo. A gente sabe que se a Prefeitura quiser fazer uma bolsa de emprego, né, nessas emergências, pode fazer e contrata as pessoas no salário mínimo, até porque tem muitos serviços que o poder público possa ser feito. Aqui, exemplo de Cubatão, tem um hospital para ser aberto, tem um bom prato para ser aberto, né? Tem a Cursan que foi dispensada dos operários, e o serviço de carpinagem e muitos serviços de mão de obra sem ser especialização está faltando, e a Prefeitura podia fazer essa gestão para arrumar esse desemprego. Infelizmente, né, todo mundo virou as costas para o trabalhador. Nós tentamos contato com a Prefeitura de Cubatão para saber sobre essas frentes de trabalho sugeridas pelo sindicato do Sintracomos. E também para saber como é feita a fiscalização da lei municipal, que obriga as empresas do polo a contratarem 70% de mão de obra local. Mas até o fechamento desta edição, não conseguimos um retorno. 5.000 desempregados só em Cubatão, 15.000 na região da Baixada Santista. O desemprego é uma das piores doenças sociais que pode atingir uma cidade, né? Ele trava tudo. Nós estávamos brincando aqui que a tripulação está brigando e o navio está à deriva, né? Então, alguém quer jogar o marinheiro para fora, o comandante para fora para o largo na água, alguém quer assumir o subcomando, o comandante quer assumir, e aí ninguém se entende, né? E isso é muito ruim porque ninguém sabe onde vai aportar, né? Qual é o porto que nós vamos chegar, né? E o país precisa, né, enquanto se discute por que o motor lá embaixo, um dos motores parou dentro do navio, não vamos achar um culpado porque aquele motor parou. Conserta o motor, depois nós vamos conversar e descobrir por que aquilo aconteceu. Não, nós estamos exatamente... A gente não está preocupado em solucionar, nós estamos preocupados em acusar, discutir e acho que cada uma instituição tem o seu papel. Ministério Público, Judiciário, Polícia Federal, ela tem que atuar de uma forma republicana, com senso de responsabilidade, né? Respeitando a Constituição, porque quando você violenta a Constituição para fazer o bem, na verdade ela é usada também a mãe como instrumento para fazer o mal, então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, né? Por isso que a gente fala assim, eu bato porque é para educar, e depois você espanca, né? Então assim, é muito perigoso. O tamanho da mão que você bate, você pode matar. E a força que você usa, né? Você pode matar. Então a gente pensa assim, não, eu usei a Constituição, eu violentei a Constituição para fazer justiça. Fez justiça? Até que ponto, né? Até que ponto? Porque você abriu a porta para o inferno, você abriu a porta para a ditadura, você abriu a porta para que as pessoas sejam torturadas. Então, tem que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo hoje. A gente levou muitos anos para construir os direitos constitucionais nossos, e a gente fica aí toda hora falando que nós não vamos abrir mão de certos direitos, e de repente nós estamos abrindo mão de forma subliminar. Tá? Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está construindo. E aí dentro servindo de massa de manobra, né, para alguns setores e tudo. Então a gente não está fazendo as reformas, porque tipo assim, o caso a ser apurado fica ali com o papel das instituições que tem que fazer isso aí. Ao lado, o executivo, o legislativo. Siga o rumo que tem que ser seguido. Independente se ele está no fogo da coisa, a sociedade tem que falar, bom, uma coisa é o poder, Estado, poder, e outra coisa é o cidadão que está lá. Mas a gente precisa fazer as reformas necessárias para que o país se ajuste e caminhe. Porque ontem eu falava, então, um desabafo. Eu só consigo enxergar o fim do dia, hoje. Olha só, eu sou um homem de planejamento, a cidade como é que ela está, e de repente... Se alguém te perguntar, Mourão, o que vai acontecer no fim do mês? Não sei. Eu, um mês atrás, achava que a crise começava a passar, já acho que eu não sei quando ela passa. Entendeu? E aí, os reflexos disso, como é que eu faço um plano plurianual? É este mês, até agosto, que nós estamos fazendo o PPA.
Quer dizer, como é que eu faço o plano dos próximos 4 anos se eu não Com consigo esse chegar? cenário. Então, é uma coisa muito louca que esse Brasil está passando e aí reflete nesse problema do desemprego. Então, a gente não fez a lição de casa lá atrás e aí, olhando para a Baixada, vamos trazer para o nosso cenário. Sim. Né? Há anos, eu fui no polo em Cubatão, aquele polo, uma discussão que tem anualmente. E eu, há 8 anos atrás, já disse, né? A gente estava com uma queda já da atividade econômica regional. Nós envelhecemos, há uma dinâmica, há uma ruptura econômica constante. Nós precisamos entender isso. O mundo da globalização, que é impulsionado pelo avanço tecnológico, pelas relações humanas que interferem nas relações comerciais, não há dúvida disso, mudam completamente. O que você consumia há 2 anos atrás, você não consome hoje. Basta ver que fazem 4 anos que tinha um Orkut. Não existe mais. Ninguém lembra, está no museu o Orkut. E o cara do Orkut, ele migrou para algum lugar. E se o Facebook não se reinventa, daqui a pouco ele também é esquecido. Vai. O WhatsApp é a novidade do mundo, a gente falava ontem. Nós falamos ontem sobre isso. Mas o que vai acontecer com o WhatsApp daqui 2 anos, 3? Eles têm que estar atentos, a empresa, para mudar, porque nós, seres humanos, temos essa sede de consumo de muita coisa nova. Tá? Então, o que aconteceu? A Baixada achou que ela tinha uma usina siderúrgica e ela tinha uma refinaria. E que ela era a única que teria isso. Isso foi feito nos anos 50. Só que veio andando, e tínhamos o Porto de Santos, que era o único porto. Só que as portas foram se abrindo. De um país de dimensão continental, Porto do Pernambuco, o Porto do Rio, que era pequenininho, ficou grande, Porto de Salvador, Porto do Rio Grande do Sul, Porto de Paranaguá. E o maior porto da América Latina hoje enfrenta problemas seríssimos e está perdendo carga. Porque não investiu na sua atividade retroportuária. Então, nós não modernizamos a atividade portuária para essa nova dinâmica que nos apresentavam de concorrência. Nós entendemos que aquilo era, ninguém nunca, essa é a porta do Brasil. Isso nunca vai acontecer. Né? E a mesma siderurgia. Onde tinha siderurgia no Brasil? Era aqui. Grande polo. Onde está agora? Grande polo. Ela se espalhou pelo Brasil. Sim. Onde você tinha refinarias, elas se espalharam pelo Brasil. Exatamente. Isso foi perdendo a capacidade de geração de emprego. Então, nós não modernizamos e não olhamos. Maldito negócio que a gente faz. RAS. Para que RAS? Para quê? Agora... RAS é um instrumento que você usa para cadastrar, né? Você tem a massa salarial, você tem o número de postos de trabalho ali. Você estava claro para a gente que nós estamos caindo a economia da cidade da região se fez. Pela queda do volume de geração de novos postos de trabalho. E tem uma coisa clara, nós nos enganamos. Sabe por quê? A estatística é assim, Cubatão, primeiro, acho que é 7º ou 5º, PIB nacional. Santos, 8º PIB nacional. Nunca ninguém perguntou uma coisa. Quanto desse PIB é imposto? Você sabia que 2/3 desse PIB é imposto? E por conseguinte não agregou valores e não gerou emprego? Ou seja, só sobra a diferença de um PIB com musculatura, este PIB para mim, sabe aquela bolacha que a gente faz, o cara que é? A margarina com como é que tem um Ares no meio? Fica mais leve? Me parece que esse PIB tem isso. Porque todo o tributo recolhido, quando você pega o volume do PIB da cidade de Santos e de Cubatão, ele é enorme. É 25 mil per capita, 28 mil per capita. Mas quando você tira todos os impostos, ele virou um PIB normal. Porque nós nos deixamos enganar por isso. Tá? Nós deixamos desativar ferrovias na região sul. Onde hoje se discute a importância do transporte ferroviário para a distribuição de carga. Em âmbito federal, hoje, está se discutindo, as reformas não acontecem. Os investimentos não estão vindo. O país não está se ajustando para enfrentar a situação. É o que você citou, a gente está numa discussão tremenda. Não se sabe, todo dia é um imediatismo danado, porque todo dia você acorda, liga o rádio, abre o jornal, foi uma denúncia diferente. Hoje mesmo, alguém que está e todo mundo em compasso de espera, as reformas não são feitas, os empregos não são gerados. O Brasil está travado, na verdade, né? Como você bem colocou, Mourão, travado um navio à deriva. Isso é muito perigoso. Muito perigoso, muito perigoso. Você sabe o que acontece com nós, do ponto de vista até de desenvolvimento regional?
a gente se preocupa muito onde vai ficar e não se a gente tem condições de absorver isso e atrair esse investimento novo na região. É a mesma coisa que você querer montar uma indústria de calçados, mas você não tem a matéria-prima. Bom, para ter matéria-prima, eu tenho que ter, talvez, criação de gado aqui, porque eu tenho que ter indústria de cultura, não sei o que lá, alguma coisa mais parecida. O que tem que ter a mão de obra? Mas, olha, se tiver a mão de obra, tem que ficar, a faculdade tem que ser aqui, na minha cidade. Será que porque a gente não pensa de forma regional? E nem sempre você pode fazer tudo no seu território. Olhando só para o seu umbigo, né? Não, porque às vezes é uma questão de vocação, às vezes. É dinâmica. O que a gente tem... Ele acabou de falar ali, o cara do sindicato, ele falou, os empregados são daqui, desempregados dali, que citou todas as cidades. Entendeu? O que a gente tem que ter é agilidade de mobilidade regional para que este pessoal que mora em qualquer cidade acesse um emprego ele não seja estampado na cara dele, que ele custa muito caro em termos de transporte, que ele chega estressado no serviço, que a empresa vai fazer essa leitura. Ela quer gente que já chegue lá e levou no máximo meia hora para chegar no serviço, meia hora para voltar para casa. Tem a qualidade, tem a qualidade de vida. Tem a qualidade de vida. Então, assim, quando a gente investe em mobilidade, investe para que atraia o setor privado para uma cidade. Tá? Quando você investe em geração de energia, como é que você quer? Eu estou com 5 cabos de fibra internacional instalados na cidade. Todos os cabos do mundo passam por Praia Grande. Google, né? Todos, Nova York, Londres, África, Espanha, todos estão passando por lá. Falta o quê para mim alavancar a economia e regionalmente ser alavancada? Energia elétrica. Acredite, por quê? Sem energia, os centros de TI não vão funcionar, não vão porque funcionar. A maior parte dele gasto é energia. Então, assim, você precisa ter essa visão, não adianta passar por aqui. É ter visão metropolitana, né? E agora você está no Condesb agora, né? Você está presidindo o Condesb. Você acha que é um momento em que... Porque existe muita vaidade também, né, Mourão? Eu não acabo esbarrando um pouco, não na vaidade, sim, mas às vezes... Agora não, porque... A gente traz sempre para o campo político, mas agora eu acredito até que pode ser, mais porque, inclusive, existe todos os prefeitos agora, tem mais ou menos uma identidade... A mesma linha de pensamento. Mas, por exemplo, eu até pela minha... atividade profissional, eu tive dificuldades, por exemplo, com prefeitos, vou até citar, Cubatão, a gente acaba tendo alguns problemas. Quando você não tem o prefeito afinado com uma ideologia, ele acha que o outro recebe ajuda do governador e eu não recebo, e assim as coisas vão. Você acha que agora essa facilita? Eu acho que Posso pedir para responder no próximo bloco? Porque a Gisela está aqui no meu ponto dizendo, tem 9 minutos. Eu estou tomando o lugar da... Chegamos ao último bloco do nosso programa e voltamos a falar dos projetos, desafios e metas para Praia Grande com o prefeito Alberto Mourão e também com o Rogério Conde, hoje como comentarista. Quase apresentador, tirando o meu lugar aqui, né? Vamos combinar. Eu vou me conter. Prefeito, por favor, responda a pergunta do Rogério. O Condesb... Hoje, ele funciona da maneira que deve funcionar? Seria uma falta de consideração pelos quem me sucedeu no Condesb, de fato que ele não funciona. Eu acho que cada um dá o seu tom. Por exemplo, eu dei um tom e estabeleci uma meta de tentar uma agenda enxuta. Porque você fala 50 temas, discute 50 temas, você não discute nada. Nada. É o que nós estamos fazendo no Brasil. Nós estamos tratando de todos os assuntos, nós estamos focando, né? E aí eu estabeleci uma meta. Vamos focar, mas lógico... Como presidente, eu sou gestor de agenda, eu não sou impositor de agenda, eu tenho a minha posição. E expus aos prefeitos regionalmente de que nós tínhamos que ter uma agenda e escolher essa agenda como um acordo. E escolhemos uma agenda. A gente se focou na questão da saúde, na questão de aumento de investimentos na área habitacional, mobilidade urbana e desenvolvimento econômico. São 4 agendas fundamentais para a gente. A agenda da saúde avançou bastante. Aliás, né? No começo do mês teve uma reunião, né? Agora a reunião dia 29 é a reunião final da apresentação de todo o trabalho da saúde que vai mobilizar, nós vamos ter, qual o objetivo desse encontro? Apresentar
a radiografia das demandas reprimidas regionais, quanto custa isso do ponto de vista de tabela SUS e quanto custa de tabela operacional real. Tá? Em cima disso, cidade por cidade. E aí o que é? Reunir deputados estaduais, federais, vereadores, todos os segmentos, né, que se envolvam e que têm interesse, a sociedade como si, e aí estabelecer, na minha visão, uma estratégia. Quer dizer, trabalhar, aquilo vai ser uma cartilha para todo agente político para ele perseguir. Pensar metropolitanamente. Metropolitanamente, porque você tem que ter as referências e contra-referências regionais. Claro. E buscar esses recursos em conjunto. Não só para a minha cidade, nem só para a sua. Trazido o dinheiro, a minha visão é criar um consórcio regional da referência de alta e média complexidade. Isso é interessante. Consórcio regional, qual que é a tua visão sobre isso? Não, eu acho perfeito. Rogério. Eu acho perfeito, até porque a gente tem muito problema da balança pender muito para um lado das cidades em que tem um pouco mais de condição, de equipamentos, de infraestrutura e acaba recebendo, não porque quer, mas por força da circunstância. E que precisa ter esse ajuste. Outra que eu achei muito importante na agenda que o prefeito colocou foi a questão da mobilidade, né, prefeito? Acho que a mobilidade hoje é fundamental para o desenvolvimento, para as pessoas poderem trabalhar, se deslocar. É muito mais fácil, e isso a gente percebe nos países desenvolvidos, nas grandes metrópoles, em que você consegue dominar essa situação e você consegue fazer com que a mobilidade realmente flua. Você tem os segmentos comerciais sendo desenvolvidos não só num espaço como num centro da cidade, você consegue espalhar isso e consegue fazer com que as pessoas trabalhem e consigam, de alguma forma, sair. E eu, aproveitando rapidinho só, eu queria que o prefeito falasse um pouco daquela questão que eu lembro de escutá-lo bastante batendo na tecla do BRT, quando teve o VLT aqui, você tentando levar o BRT, até porque lá existe aquele percurso que caberia. Avançou isso e os outros prefeitos entendem que esse modal também pode ser acoplado com a previsão do VLT, de expansão das linhas ou não? Eu não estou defendendo um retrocesso no modal de transporte. Está adequando. Nós temos que viver a realidade econômica nossa. Nós investimos 1 bilhão e 400 milhões num trecho de 11 quilômetros de VLT. Você sabe o que é 1 bilhão e 400? Para transportar, no máximo, 10 mil passageiros dia. Muito investimento para pouco retorno. Você foi comigo em alguns seminários, acho que você esteve no Rio de Janeiro, onde você deve ter escutado a minha pergunta para o diretor do VLT do Rio. Ele deixou bem claro que nenhum VLT, em lugar no mundo nenhum, fecha a equação financeira. Ele não paga, ele não vai ser amortizado nunca. Amanhã o Estado, quando tiver que refazer todo o seu equipamento, ele tem que comprar, pular para rodar, porque ele tem que tentar equilibrar a operação. E hoje, a operação não fecha a equação também, ainda, com 10 mil passageiros. Esse equipamento tem que rodar com 100 mil passageiros dia, se ele quiser ser autossuficiente. E aí o que eu falei, que a gente precisa, para ele funcionar, ele tem que funcionar de forma sistêmica, regional. Claro. Tá? Onde estão as possibilidades de desenvolvimento econômico? De onde vem? Se você pode falar de saúde, como é que você pode falar de saúde, que nós vamos discutir um plano estratégico geral de saúde, quando eu falar assim, definir, quando nós definimos ali numa discussão que ela vai acontecer exatamente assim, porque é uma lógica, essa lógica você não consegue superar, onde fica a referência de cardiologia? Tem que ficar na Santa Casa. Mas por que tem que ficar lá? Ou no Guilhermel? Porque tem que ter um pronto-socorro com tais equipamentos e só lá nessas duas coisas que vão ter. E como as pessoas chegam até lá? Onde você vai fazer a referência de oncologia? Em tal lugar. E de nefro? Aonde? E de neuro? Aonde? Ou de trauma? Aonde? Aí vamos definir isso, vamos. A hora que você definir isso... Como chegar a isso? Como é que você dá acessibilidade a isso? Precisa de transporte. Nós vamos gerar emprego. Então, precisamos gerar emprego, expandir a atividade econômica regional. Mas como é que chega o cara para trabalhar? Como é que o cara vai para estudar? Como é que o cara vai para se divertir? Então, o que eu vejo assim, nós somos 1.800.000 pessoas e dissemos que criamos uma região metropolitana. Mas não discutimos alguns projetos com toda a intensidade metropolitana, foi isso, Rogério. Então, o que eu estou defendendo é o seguinte,
ainda há tempo de rever, porque você pode ter uma faixa exclusiva de ônibus em alguns lugares, que amanhã pode se tornar uma faixa de BRT e depois pode virar uma faixa de VLT. Sem dúvida. Agora, não adianta eu querer, né, comprar um foguete se eu não conseguir comprar um carro para andar. Quer dizer, eu preciso que o modal seja compatível com o meu bolso, mas que ele seja ágil. A diferença que tem entre um corredor de ônibus é que um ônibus normal anda em torno de 15 km por hora, nesse congestionamento de farol. Um corredor de ônibus, quando não entra nenhum carro junto, ele já vai a 25, 30. Um BRT quase vai andar a 40, 45, 50. E um VLT. A diferença está... Só que na hora que custo, você vai. Na hora que você vai fazer na hora custo. que você vai implantar fechar a conta. isso. Né? Fechar a conta. Mas, independente disso, é preciso pensar na mobilidade, né? A gente, metropolitanamente, não dá para ligar nada a lugar nenhum, né? Se você for ver, se eu já fizer mecanismos mais baratos, eu já vou diminuindo metade do tempo do percurso do cara, do tempo. Se o cara está levando 1 hora, ele vai levar meia hora. Mas se o custo é 10% do valor que está se gastando, 20%... Aí você consegue, de repente, ocupar e alcançar um trajeto bem maior e tudo, e que a gente precisa para ontem. A verdade é essa. Não tem... adianta eu querer um melhor agora se eu não tenho o básico. O básico. É aquela coisa, não estamos... Novamente, não estamos fazendo a lição de casa, né? Não menosprezando o equipamento do VLT, claro, que é um equipamento excepcional. Não, mas ele precisa ser mais bem se a gente pensar na região, a gente precisa de outros mecanismos também e ter novas alternativas para viabilizar. Eu acho que a mensagem que fica, o nosso tempo acabou, a mensagem que fica é a necessidade cada vez mais urgente de se pensar metropolitanamente, né? Não é só Santos, não é só Praia Grande, não é só São Vicente. Nós somos a Baixada Santista e precisamos pensar com o olhar da Baixada Santista. Prefeito, muitas perguntas ficaram sem ser feitas. Eu sempre digo aqui que a gente precisa de mais de 1 hora de programa. Já deixo estendido um convite para que o senhor volte aqui conosco. Muito obrigado pela tua disponibilidade de nos atender. E tem aqui no Bom Dia Baixada sempre um espaço para divulgar informações que são bastante importantes para a nossa população, não só de Praia Grande, como também de toda a Baixada Santista. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Rogério, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vinda. Foi um prazer participar dessa manhã do Bom Dia Baixada. Mourão, foi um prazer também dividir a bancada. E um abraço aos nossos telespectadores. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã. Espero você. Tchau.